eu falei para vocês que eu iria mostrar um vídeo onde mostra claramente o John Lennon renegando o marxismo, e que todo mundo enterra isso. Quero agradecer de coração ao canal que traduziu. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que a esquerda enterra com desespero. É igual o livro do Oswaldo Peralva, O Retrato, que eu falo o tempo todo aqui. Ele era o número 2 do Partido Comunista, abandonou o comunismo, era um agente soviético no Brasil, trabalhava na Folha como agente do Partido Comunista, estava ligado ao Kremlin de Moscou, depois ficou ligado ao regime de Mao Tse-tung, que, segundo ele, o Diógenes Câmara-Roda teria se encontrado pessoalmente com Mao Tse-tung para implementar o comunismo no Brasil. Mas todo mundo gosta de esconder esse aspecto do Oswaldo Peralva e o livro que ele traz, que é uma bomba atômica, porque é o único livro que existe no Brasil de um desertor comunista. O único. Então vamos lá. Aqui nós temos o homem que a esquerda usa para falar de Imagine, né? Imagine on the people, né? É Love and Peace, né? Paz e Amor, Herbert Marcuse, a gente mencionou um pouco esses dias aí, eu e o Cássio falando aqui das faculdades de jornalismo. O John Lennon era o grande símbolo desse movimento do final da década de 60, início de 70, o símbolo essa direita podre, que faz guerra, que é violenta, agressiva, horrorosa, né? Ela não se preocupa com o mais pobre, e aí vem o socialismo bonitinho, sem enforcar ninguém, sem fuzilar, sem matar, enquanto eles estavam fuzilando e matando. A esquerda, paz e amor, conversou com esses músicos do mainstream, né? E aí começou a cooptar um por um, foi cooptando. Por quê? Aí que vem a pergunta, por que a esquerda precisou cooptar esses artistas se eles queriam o poder político dos países? Por que a esquerda não fez, por exemplo, primeiro assume a presidência da República, depois a gente faz o resto? A esquerda não fez isso. Né? Em muitos países ela não fez isso. Sobretudo nos países onde ela tem êxito até hoje. Ela não pensa apenas na política eleitoral, ela vem construindo uma pirâmide onde um bolo, na verdade, né, com várias camadas, onde a política eleitoral é a cereja, é o finalzinho, é o grande finale. Pronto, o bolo está pronto, né? Vamos ao vídeo do John Lennon. Essa é uma entrevista de 1980 em Nova York, onde ele, não eu, ele diz isso aqui. Vamos lá. The males like even Aldous Huxley and George Orwell, who produced 1984. You look into Orwell's life, it was all torture. Ô Cássio, tá sem áudio o vídeo do John Lennon? Peraí, vou esperar o Cássio entrar aqui. Oi, tá Alan, sem áudio? Tá sem áudio. Tá sem áudio aqui. Vocês me desculpem, eu vou fazer de novo aqui, vou colocar novamente. Eu devo ter me equivocado aqui. Mas começou com áudio, deve ter algum probleminha. Não, começou com áudio porque ele devia estar detectando aqui. O certo é sair limpinho. É o seguinte, a importância desse vídeo aqui é para mostrar como que a esquerda ela controla narrativas, tá? Então vamos mais uma vez escutar. Agora vocês vão escutar bem aí o John Lennon. The males like even Aldous Huxley and George Orwell, who produced 1984. You look into Orwell's life, it was all torture and this, that, and the other, and he was brought up in a certain environment in a male-dominated society full of Marxist stuff about Spain, and they were all from the whatever that period when they had those dreams of socialism answering everything, right? And their dreams
fell to dust after the war. And then they wrote these books projecting this horrific Big Brother, monsters controlled by robots. I don't think politics is the only answer, you see. I think this idea that we elect these leaders and then expect them to do miracles for us. Now, Kennedy is a big dream for everybody because he didn't live to fulfill or let us down. And it's not to negate what Kennedy was and what he means to people. But the reality is, had he lived, how do you know how well he would have done at the time, right? Or how the war would have gone and how everything would have gone. So investing leaders with supernatural powers, whether they be pop stars, politicians, or movie stars, or football hero, it don't work. It just doesn't work because we put them up on the pedestal and immediately we want to knock them off. Now, maybe in the 60s we were naive and like children, everybody went back to their room and said, well, we didn't get a wonderful world of just flowers and peace and happy chocolate. And it wasn't just pretty and beautiful all the time. And that's what everybody did. We didn't get everything we wanted, just like babies. And everybody went back to their rooms and sulked. And we're just going to play rock and roll and not do anything else. We're going to stay in our rooms. And the world is a nasty, horrible place because it didn't give us everything we cried for. Right? Crying for it wasn't enough. The thing the 60s did was show us the possibility and the responsibility that we all had. It wasn't the answer. It just gave us a glimpse of the possibility. And in the 70s, everybody's going, nyeh, 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 nyeh. And possibly in the 80s, maybe everybody say, okay, well, let's project the positive side of life again. You know, the world's been going on a long time, right? Veja, John Lennon falando de mimimi, John Lennon falando contra o socialismo, porque a tradução aqui, né, do tradutor do BR, o canal Tradutor de Direita, né? Parabéns aí, eu tinha pedido, ele foi lá e colocou a tradução. Mas aqui, ó, quando ele fala isso aqui, ó, é literalmente mimimi, tá? Aqui, ó. Se você for traduzir para o português, é mimimi, aqui, ó. E nos anos 70, todo mundo ficou tipo, nha, 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 é mimimi, né? Todo mundo ficou de mimimi. Ou seja, John Lennon criticando o mimimi da esquerda porque não aconteceu o que eles queriam. Os artistas que foram cooptados pela esquerda queriam. Então, nós estamos diante de um momento em que o John Lennon falou a verdade sobre o passado dele, fala que ele foi iludido, ele se sente iludido e que ele e todos os outros que acreditaram nos marxistas eram ingênuos. Alan, o que isso tem a ver com um decreto? Antes que alguém pergunte, então foi por isso que ele foi morto? Que é uma pergunta intrigante, né? Como é que o John Lennon tem segurança, está tranquilo, de repente, depois de encontrar o Ronald Reagan, falando de conservadorismo, citando George Orwell, citando Huxley e falando de literatura que desmascara a esquerda, criticando os esquerdistas, e de repente ele é assassinado por um fã, é algo intrigante. Difícil saber, né? É difícil saber, né? É necessário fazer um trabalho grande. Sabe-se que o John Lennon, por exemplo, chegou a trocar cartas com o Billy Graham, famoso pastor protestante aqui nos Estados Unidos, e que a Yoko Ono impediu de continuar tendo contato com o Billy Graham. Tá? Vale lembrar isso. Enfim, Alan, o que isso tem a ver com a história do decreto e das manifestações e do autorizo o presidente? Bem, a esquerda, de alguma maneira, eu não estou dizendo que eles o assassinaram. Isso é afirmar algo que eu não tenho provas. Eu posso suspeitar disso, mas eu não tenho provas. Mas a esquerda precisava acabar com a imagem do John Lennon de 1979 e 1980, que é o ano que ele morre. Porque a imagem do John Lennon tem mais peso do que o poder político eleitoral. Isso você precisa saber. A escolha do John Lennon, na época, tinha mais peso do que a escolha de qualquer deputado, qualquer senador, qualquer presidente em todos os Estados Unidos da América, em todo o Reino Unido, em toda a França. Eu não estou dizendo se isso é bom, se é ruim, estou falando de fato. Ele era um músico adorado pela esquerda e ele tinha esse poder como músico, o poder
Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, né? Poder de uma estrutura gramsciana, onde os artistas tornam-se o poder literário, né? Porque numa sociedade normal, quem é que teria um poder desse? De apontar certas coisas? Um Gurgel da vida, um Olavo de Carvalho da vida, um Ives Gandra da vida, né? Esses aí é que deveriam ser ouvidos pela sociedade. Mas numa sociedade controlada por todo esse método gramscista, a gente pode dizer, né? De algum modo, por todo o método gramscista, quem acaba tendo mais força de opinar, hoje em dia, infelizmente, é uma Anitta, né? Para bem ou para mal, é uma Anitta, é um Neymar, e por aí vai. São as celebridades, que a gente nunca sabe dizer o que são celebridades. Pessoas muito conhecidas, né? Pelo aquilo que fazem. Né? Alguns é só porque mostram o corpo. Enfim, eu ficaria horas aqui conversando sobre isso. Mas precisavam se livrar de um cara desse. Essa é a real. Você precisa se livrar. Se você é esquerdista, você precisa se livrar desse vídeo do John Lennon. Você não pode deixar esse vídeo no ar. Você não pode deixar essa entrevista no ar. Ela precisa ser enterrada. Que foi o que aconteceu. Nos últimos 40 anos, essa entrevista ficou enterrada. Absolutamente enterrada. E não me venha dizer que não é o John Lennon. É sim, senhor. Colocamos aqui outro dia o último assistente do John Lennon falando: ele ficava discutindo com meu tio, que era comunista. Ficava brigando com meu tio. Por que eu estou falando isso e vou mostrar a relação que isso tem com a história do decreto, as coisas das manifestações, etc. Na minha humilde opinião, falar que vai fazer um decreto que vai impedir criminosos de cometerem crimes é dar com os burros na água. É você avisar para o seu inimigo o que você vai fazer. Ponto 1. Ponto 2. Além de falar para o seu inimigo, você está falando algo que seu inimigo vai rir de você. Decreto. A gente derruba. Porque essa é a Constituição no Brasil. O Brasil é constituído de uma maneira onde o parlamento tem mais poder do que o poder executivo. O Brasil é desse jeito. O legislativo pode derrubar um decreto de um presidente com a maior facilidade do mundo. A única coisa que o legislativo vai sofrer é a estima pública. Para eles, não é a mesma coisa que nada. Por quê? Não existe uma estrutura cultural que possa colocar medo nos políticos. Quando eu falo medo, é medo de errar, né? Não é medo de morrer, né? Porque o povo vai esquecer. O povo lembra da decisão do Congresso em maio do ano passado? O que eles decidiram em maio do ano passado? Não lembra. Por que não lembra? Porque a imprensa está toda na mão da esquerda. Existe alguma música de crítica ao João Dória? Constantino disse que vai fazer uma, né? Falou que vai fazer uma música, né, mostrando um pouco quem é o João Dória. Mas assim, não temos músicos criando músicas que critiquem o João Dória. Temos músicos e músicas criticando o presidente? Temos. Infelizmente temos. Não é só criticando, né? Tem até cabeça rolando por aí, né? A estrutura cultural que engloba literatura, universidade, escolas, jornalismo. A classe falante, a que fala com a massa. Aquela que faz o meio. Quem que faz o meio? A mídia. Esse é o termo. Por isso mídia. Porque ela faz o meio. Ela é o meio entre aqueles que têm decisão de poder burocrático e o povão. A mídia está na mão deles. A música, o entretenimento, o teatro, o cinema. Está tão na mão deles, que a gente tem dificuldade de ficar elencando quem é que não é comunista. Aí você pega, vamos lá, quem não é? Josias, no cinema, Josias, Mauro Ventura, o Brasil Paralelo, aí você...
Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Entendeu? Você fica assim. Músico. Você conhece um músico aqui, outro ali. E quem mais? Quem mais? Quem mais? Você fica assim. Entretenimento. Stand-up. Comédia. Quem que não é revolucionário? Ah, tem o fulano, tem o cicrano. Essa estrutura que antecede o poder político eleitoral não existe no Brasil e ela precisa passar a existir. É a única coisa que pode realmente servir como apoio, como base de uma decisão burocrática do Estado dentro da máquina pública. Uma decisão de um deputado, um voto de um deputado, um voto de um decreto de um presidente, a decisão de uma Suprema Corte. Quem faz o meio é quem vai determinando. Olha, queremos ir para essa direção agora. Queremos ir para aquela direção agora. Ou não propõe direções, mas fala assim, esta não pode. Cala essa daqui para mim, por favor. Quantas vezes nós já fomos derrubados? Silenciados? Vocês é que foram, graças a Deus, teimosos e conseguiram manter o Terça Livre de pé.